Senti, sim, senhora. Eu antes de entrar em palco estava com dor de barriga. Só que tens, pá, não, acho que não vai dar certo. É uma responsabilidade com eu, que é a única mulher cabo-verdiana, mulher artista lusófona, mulher, a pisar um palco destes. Então é uma responsabilidade, não posso errar para comigo, para com a minha equipa e para com os meus fãs que vieram. Hoje onde não anda, aqui dizemos eu amo-te. Olá, Soraya. Olá! Muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Vamos conversar um bocadinho sobre ti, sobre a tua história, sobre a tua carreira, sobre os primeiros passos na música, né? Nós conhecemos-te numa fase inicial a fazer covers no teu quarto, com a bandeirinha de Cabo Verde, mas como é que começa, quando é que tu descobres verdadeiramente a tua paixão, o teu gosto pela música? Então, tudo começou depois dos 2 concursos de canto que eu fiz. Um fiquei em segundo lugar e o outro ganhei. E daí a minha família disse: Soraya, tu ganhaste, tens noção que isto aqui pode ser o teu trabalho. E eu só fazia aquilo porque gostava. Por gosto? Exatamente, então eles disseram: não, tu tens futuro e tal. Depois comecei a ouvir, comecei a ganhar gosto, comecei a escrever as minhas musiquinhas e tal. E daí, pronto, ganhei uma paixão pela música. Quando vi que conseguia escrever, fazer melodias, eu disse: não, acho que é isto, eu acho que nasci para isto. É isso que. Mas numa primeira fase eras tudo muito tu a fazer tudo, tu quietas Sim. no teu cantinho, no teu quarto, Sim. e só depois é que começaste a lançar assim alguns vídeos Yeah. no YouTube, foi? Yeah, foi muito tudo eu a fazer os vídeos, também fazia covers com o meu irmão, mais Atualizado, grande. sim. E pronto, é isso. Eu fazia covers atrás de covers dos artistas que eu mais gostava, que me inspiravam, os americanos, a Alicia Keys, fazia do Sam Ralph, fazia um bocadinho à minha maneira. Um remix dos covers assim, um pouco à minha maneira. E pá, foi. Os views foram subindo, as pessoas foram aderindo mais, comecei a ter 100 mil views no YouTube, sabendo que não tinha nada. Então daí eu disse: não, isto se calhar pode dar certo. Então pronto, daí continuei. Mas há um cover também que marca, não é? Ali um momento de viragem, não é? Queres-nos falar um bocadinho do cover do Bota em Mel e o que é que surgiu depois disso? Então eu fiz o cover Botei Mel de C4 Pedro e o Nelson Freitas. Fiz assim um pouco à minha maneira, lá eu com a minha bandeirinha e tal. E o C4 viu esse vídeo e ele veio comentar: tu cantas muito, quer trabalhar contigo. E eu na altura disse: isto aqui é uma página falsa do C4, isto não é o C4 verdadeiro, nem sei o que o C4 tenha-me visto. E ele comentou e começou a partilhar o meu cover nas redes sociais dele, e daí deu um boom, visualizações, seguidores, o pessoal começou a seguir mais. Na altura foi uma grande ajuda ao C4 Pedro, foi mesmo aquela pessoa em Angola que mesmo me deu um grande destaque. E daí ele convidou-me a cantar com ele o Zenit de Paris, que é um espaço muito grande, é como se fosse um coliseu. Sim. Cantei com ele no Botei lá e as pessoas adoraram. E foi daí que foi surgindo mesmo aquela paixão pela música, porque comecei a ver que artistas estavam a reconhecer, comecei a ter mais visibilidade, para além daquela que eu já tinha, a visibilidade do C4 tem muito mais. E pronto, foi fluindo, as pessoas foram me conhecendo, continuei a fazer covers, depois comecei a fazer minhas próprias músicas e aí foi penda. Foi fluindo. E como é que nós passamos disso depois para a Classic e para o primeiro contacto com a Classic, que é também, não é, a tua agência? Exato. Então, a Classic já faz, estou na Classic há 7 anos, acho 7 anos. E a Classic tinha visto a minha música Diz-me, foi uma produção minha, com a minha família, gravámos o videoclipe com o meu pai, eu própria que me maquilhei, que me penteei, foi uma produção bem crua. Mas era com aquilo que nós tínhamos. Possível na altura. Era o que era possível. Então fizemos esse cover, essa música deu 2 milhões de views, foi os meus primeiros milhões. E se para receber destes 2 milhões com uma música tua sozinha, onde tu fizeste a produção, o teu pai que estava ali a ajudar os figurantes e tudo mais. Epá, foi top, uma grande experiência. Foi daí que a Classic viu o meu vídeo e disse: bem, ela continua a lutar. Ela continua a fazer sozinha, mesmo que não haja alguém que lhe pegue, ela está a continuar. Eu acho que ela agora merece uma chance. Daí recebi uma mensagem da Classic: olha, podes vir aqui, queremos te assinar. E eu, mais uma vez, não acreditando que isto não é a Classic. A Classic, quando eu sempre quis assinar, que na altura trabalhavam com o Selmo, com a Cataleia, eu disse: não, a sério que eles querem me assinar. Mas porquê é que te era tão difícil também acreditar que um dia poderias lá chegar? Porque na altura eles eram grandes artistas e eu estava longe de estar onde eles estavam. E para mim eles não iam me dar valor, porque pronto, eu era menininha, era jovem, os artistas que estavam lá já estavam bem crescidos e a mim tinham que me pegar de raiz e fazer-me crescer.
Então é um processo que nem sempre todos querem agarrar desde pequeno para até Depois escolher os Exato. produtos mais lá à frente. Mas, no entanto, eles disseram, vem, e isso não, mentira. Depois marquei um encontro aqui na Classic, vim da Suíça, morava na Suíça, vim para Portugal, e aí fui até a Classic e sentei-te na Isto é real. Queremos trabalhar contigo, queremos te assinar como é que é. Mas para tu assinares aqui, tens de deixar a tua vida lá. E eu trabalho, ganho 4.000 e tal euros, ganho bué da bem, tenho a minha casa, será que vai dar certo? Se tu deixares isto tudo por uma coisa que não tens a certeza, será que a Classic vai dar certo? E o grupo, o Classic, disse, se tu vieres, eu prometo fazer-te uma grande carreira. Mas para isso tens de deixar tudo, não dá para trabalhar à distância. Aí ele disse ao meu pai, olha, eu estou a morar nesta casa nova há 6 meses só. Tinha acabado de mobilar a casa. Disse, pai, esta proposta como é que eu faço? E ele, vai filha, é uma chance, a tua casa, eu guardo a tua casa aqui, se der errado tu voltas, mas é uma oportunidade, tens que ceder. Disse, ok. Então se eu for e não der certo, quando eu voltar tu ajudas-me, pai? Ele disse, claro que sim. Então deixei tudo, vendi minhas mobílias novas, que ódio. Vendi tudo, apanhei um caminhão, pus tudo num caminhão para Portugal, as coisas que eu mais gostava, né? Deixei tudo, vim para Portugal. E quando cheguei aqui, pronto, a Classic disse, pronto. Para ficares numa primeira fase com os teus avós. Exatamente. Eles foram Vim para a casa deles, exatamente. colo e amparo. Sem dúvida. Os meus avós, quando eu cheguei, vim para a casa deles, não é? Que é a nossa casa, onde eu também cresci, no Seixal. E quando eu cheguei, minha avó disse, filha, é a tua casa, vais voltar a morar connosco. Eu estava a morar junto sozinha há 6 meses. Ou seja, morei 6 meses sozinha para depois voltar para a casa dos avós. Eu disse, não é possível que eu volte para a casa da minha avó. Mas a casa dos avós é sempre um colo também diferente do que a Ai, dos mas pais. sabes, Podia ser pior. quando estamos aos 19, 20, assim, queremos já privacidade, queremos estar a achar que somos grandinhas e tal. Então eu disse, não quero incomodar a avó, vou ter que dizer a hora que eu entro, a hora que eu saio, aquelas coisas que a gente não quer muito informar. Então a minha avó disse, não, tu vens para aqui, está tudo bem, constrói o teu império, vê como é que dá, e ficas aqui o tempo que precisa, aqui não há renda para pagar, fica aqui. Vais arranjar uma casa para quê? Para gastar dinheiro. E aí eu fiquei lá 1 ano. O Groove prometeu e cumpriu. O grupo prometeu e cumpriu. Grupo, shout out. Mas deu certo. Hoje não me arrependo nada, porque faz 5 anos que estou em Portugal. E não me arrependo nada, foi a melhor escolha que eu fiz. Se eu soubesse, teria vindo mais cedo. Mas eu acho que é tudo a seu tempo, sabes? Se vim no momento que eu vinha, porque tinha que ser esse momento. E pronto, a Classic deu uma mão, fez-me sentir em casa. E hoje estamos juntos há 7 anos e estamos a construir uma carreira bonita. Sinto que cada música, cada conquista minha é nossa, de certa forma é minha e da Classic, porque é um trabalho de equipa. E está a correr super bem. Nunca pensei que hoje em dia iria fazer um palco da Alpha Nation. Nunca pensei que um dia ia ter tanta visibilidade, tanta responsabilidade para com a lusofonia. Mas essa se calhar também é uma das vantagens que existe em ter uma estrutura por trás que te garante que te permite que tu te foques na tua música, nas tuas melodias e não tenhas Sem dúvida. preocupações depois com o marketing, Isso. até porque no início e quando se começa é tudo muito novo, não é? E não é fácil. Eu acho que hoje em dia, sem dúvida, que é muito melhor ter uma equipa. Quem não tem equipa, tipo, pode conseguir, mas o passo vai tão mais devagarinho. Eu sinto ter uma estrutura à volta. A pessoa tens que te preocupar em subir no palco e entrar em tu e trabalhar. O resto tem a equipa que faz o trabalho todo à volta. Então acaba por ser um alívio para o artista não ter que pensar, videoclipe vamos pôr quem como figurante. E aqui o marketing vai ser como? E quem é que vai tratar da estrada? E não temos a equipa que trata de tudo. Então, tipo, acho que sem equipa hoje em dia, não sei se iria dar tão certo como poderia dar, porque eu acho que o dom de Deus, Ele dá e ninguém nos tira. Mas como a equipa vai as Mas coisas acaba por ser diferente e não é que tu fiques num papel secundário, Exato. faças a ter mais tempo para a tua responsabilidade. Que é a Exatamente. música. E podemos concentrar de certa forma melhor naquilo que eu tenho que fazer. E voltando aqui para a música, e tu tens várias músicas, tens, como disseste numa entrevista recente, alguns hits. Eu queria falar aqui um bocadinho do Bey, porque é uma música tua que é cantada em crioulo, que estourou, é gravada em Cabo Verde,
também queria te perguntar até que ponto é que isso também não representa um reencontro teu com aquelas que são as tuas raízes. E como é que foi todo o processo? E de onde é que surgiu a ideia de gravar em Cabo Verde? Se foi pensada inicialmente ou se foi uma coisa que surgiu assim? Na altura, quando eu fiz o Way, eu até tinha medo de lançar essa música, para teres noção, eu tive um receio de dizer, não, mas essa parte do a pessoa não vai perceber, vai dizer, que voz é essa, rouca, que voz, mas que para Soraya normalmente estavam habituados a ouvir-me cantar música, não dá, meu marido, músicas bué, quizombas, bué, e depois eu cheguei com um lado mais terra, foi aí que eu me reencontrei, porque era aquela cena do choro, de cantar mais do fundo do coração. E aí eu percebi que o videoclipe só poderia fazer sentido em Cabo Verde. Esta música, bem, se fosse em Portugal, não tinha o mesmo impacto. E como eu também não tinha ido muitas vezes a Cabo Verde, as vezes que fui a Cabo Verde foi graças à música. Foi graças aos concertos, nunca tinha ido lá antes. Então é graças à música que eu conheci também a minha terra, de certa forma. Então foi assim um reencontro incrível, adorei estar em Cabo Verde, e daí disse, não, este videoclipe vai ter que ser lá. Não pode, então nem que demore um ano a lançar, mas quando tivermos tempo vamos a Cabo Verde, aquilo tem que ser gravado em Cabo Verde. E foi tudo aquilo que nós queríamos. Correu super bem, as imagens, com a música, deu certo, não faria sentido se não fosse em Cabo Verde. Sentes que o próprio povo também te acolheu como filha da terra? Sem dúvida, não me conheciam, alguns conheciam pelas minhas quizombas, mas quando eu comecei a cantar em crioulo, tive assim uma abertura do povo cabo-verdiano, que está espalhado em todo o mundo, não é? Porque agarraram nisto, tipo, uau, ela é nossa filha. Porque passa a haver uma identificação maior. Claro, também. claro. E é mais fácil, né? Quando tu compreendes tão bem, tipo, a língua. Mas essa reação não pode ter sido porque, se calhar, eles também não estavam à espera. Tu cantaste em crioulo tão cedo, sendo que tu estavas em Portugal, mas tinhas vivido na Suíça, portanto o francês era fluente, o português era fluente. Era. Hoje em dia já não há tanto, mas durante muito tempo houve algum preconceito com o crioulo e se calhar teres feito numa fase tão precoce, sentes que isso também te abriu portas para todos os cabo-verdianos que estão na diáspora e para os shows que faz atualmente França, Luxemburgo, Suíça? Claro que sim, porque eu acho que tipo, do momento onde eu me reencontrei a cantar crioulo, porque o meu crioulo vem de casa, dos meus avós. Se você falar crioulo hoje, é aquele crioulo de casa. Não é aquele crioulo de Cabo Verde. Então na minha cabeça eu tinha receio. O meu crioulo não é nada bom, para que eu vou me aventurar nas músicas, posso dar erros. Não, então eu vou mesmo na segurança que é o português e o francês. Mas depois, com o crioulo, toda a gente pensa que o meu crioulo vem lá mesmo do fundo. Porque a minha avó falava comigo daquele crioulo tão rasgado, Sim. como se dizem crioulo rachado, que ela pensava assim, não, Soraya, tu nasceste lá. De maneira que o tapap, e a tapar-se uma bonança. Eu dizia sempre, porque a minha avó me ensinou assim, ela falava comigo, ei, bom, mira, mesmo ali. A minha avó sempre crioulo em casa, nunca foi português. Então pronto, daí como eu comecei a aventurar mais e comecei a escrever em crioulo, disse não, vou brilhar aqui, na minha língua. E está, de facto, e às vezes há pessoas que te ouvem em crioulo e ouvem em português e preferem em crioulo. Parece que é mais segura. E pode ser, se calhar, porque é uma língua que também, com a qual tu tens, não é? Com a qual tu tens relação. Mas agora vamos falar aqui um bocadinho do BKBN, que foi outra música também que estourou e que veio dar um outro lado pessoal teu, ou pelo menos o público sentiu isso. A dor, há muito esta ideia de que a dor é um requisito necessário para os artistas escreverem. Mas eu nem quero entrar por aí, não vou entrar por aí. Vou-te perguntar se esta música foi reflexo de uma Soraya num dado momento, assim como as outras todas. Claro que sim. Não é? Se cada uma das tuas músicas mostra tipo, uma Soraya num determinado tempo e num determinado espaço. E o que é que há depois do que é que pode haver ou não de pessoal aí? Então, eu acho que eu já escrevi músicas sobre a minha vida, mas eu acho que o BKBN acabou por ser uma cena bem intimista, uma cena muito minha, é uma história muito minha. E eu decidi meter isso na música, podia não ter metido e guardado a dor para mim, mas eu decidi partilhar isso, porque eu disse, não há quantas mulheres que sofrem disso, quantas mulheres que são traídas e que ficam nas relações porque, ai não, já estamos há muito tempo, ai não temos um filho em comum, ai temos uma casa, ai temos um carro, e eu acabo por achar que há muitas mulheres que, por vezes, aceitam a traição
não porque querem, mas porque na cabeça delas elas devem, porque pá, não vale a pena estar a separar agora, não vale a pena estar a encontrar outra pessoa, mas vai ficar com este aqui, eu estou com há bué anos, já me conhece, então não vale a pena começar um capítulo novo. Mas está errado. E esta música eu quis transmitir essa mensagem do tipo, por mais que a gente ama alguém, não podemos ficar com ela só por amor. Temos que amar nós mesmos primeiro. De certa forma, eu terminei a relação, podia ter dito assim, ok, ele traiu-me, mas vá, vou aceitar, foi a primeira vez que eu apanhei, vou aceitar. É a primeira vez, tu assim merece uma segunda chance. Mas eu ao fazer isso, o que ia acontecer? Ia estar aí contra a minha essência, uma mulher, porque nas músicas eu digo que as mulheres não podem aceitar ser segundo plano de ninguém. Então, já daí estaria a ir contra a Soraya, com os meus princípios, e não estaria a dar a informação, o exemplo certo. Ou seja, se eu ficasse comigo mesma, eu ia pensar assim, eu sou rancorosa, sou demais, eu sou péssima. Então, um mês depois ia dizer, então, o que é que se passa? A tua amiga não foste lá ver ela? Então, isto aqui nunca ia acabar. Ia subir no palco, ai, será que está-me a trair? Ai, não sei. Então, eu não queria esses traumas para mim. O que é que eu fiz? Eu decidi mesmo acabar a relação, por mais que eu amava, eu decidi amar-me a mim mesma e acabar essa relação para que eu não sofra no futuro. E eu acho que muitas mulheres deviam fazer assim, ok, eu mereço mais, eu não soube dar valor, next. Não é para termos filhos, isso é que nunca tenho que ficar. Se calhar, se muitas mulheres agissem assim, os homens, se calhar, tinham diminuído um bocadinho que fosse as traições. Nasce uma nova Soraya a partir daí. Completamente. Nasceu uma Soraya madura, mulher, com uma visão de outra forma. Não tenho raiva de nada. Não me arrependo de nada. Foi uma relação bonita. E eu acho que é isso que nós temos que levar para a frente. É aquilo que foi bom. A pessoa errou. Infelizmente foi o que foi. E a vida continua. Eu acho que Deus não faz nada à toa. E se fez com que acontecesse uma separação é porque tinha que ser. Então acho que é por aí. A Soraya que nasceu. Está outra Soraya. Se calhar agora estou um bocadinho mais dura. Vou ser dura com as minhas próximas relações. O próximo está lixado. Não posso já dizer que está lixado. Vou mesmo dizer que está lixado. Porque vai ter que, como é que se diz? Vai ter que remar o moinho. Para ter a minha confiança. Para que eu me sinta bem. Para que eu possa sequer até assumir. Mas leva tempo, tudo a seu tempo. Para já não quer ninguém, não está tudo bem. Mas é por aí. Acho que o amor é isso. É saber dar e receber. E principalmente saber aceitar quando acabou. E agora falaste-me de amor. Tu tens uma pessoa muito especial na tua vida que divide a paixão pela música contigo, que é o teu irmão, Lisandro, que começou contigo nos covers também e que fez contigo o remix do Bem, que também foi uma explosão, né? Também estourou. Na família são só vocês os dois que cantam? Temos mais algum irmão cantor? Não, temos só o meu tio na altura, que era rapper. Mas assim, cantores já não temos assim muitos. E como é que é esta relação com o Lisandro? Além de manos, não é? De que vocês são irmãos, vocês dividem a mesma profissão também? Exato. O Lisandro também está a dar os passos dele na indústria. O está a chegar ao número. Como é que é ver o teu bebê também com esta sensação de começar agora a andar? É incrível ver o processo dele, o crescimento dele. Eu sigo ele. Acompanho os passos dele desde dos covers, depois ganhou o The Voice, depois começou a entrar na lusofonia. Então eu consegui ver o processo todo dele e pá, ele é luz. Nesse muito. Até quando falo do meu irmão, venho assim umas lágrimas. Ele é muito puro, muito talentoso, meiguinho. Não parece muito. A mãe também não vai fazer chorar essa hora. Chega, vim toda gata. Vocês têm essa mania. Pronto, o irmão é lixado, ponto final. Mas ele agora tem muita coisa para dar. E eu acho que vocês vão adorar o trabalho que ele tem aí a vir. Ele tem um projeto tudo em crioulo, tem em francês. Eu acho que vocês vão agarrar isso mesmo com mãos e pés, vocês vão adorar. Músicas que tocam no coração. Ele já toca assim, né? Mas mais já naturalmente. Já. Ele é muito talentoso. Vai ter certo, acho que tudo é seu tempo. Ele tem 23 aninhos, está cedo. Então acho que ele tem tanto caminho ainda para andar. Que é devagar que se vai longe.
Acho que é por aí. E eu sei que já muita gente te deve ter perguntado isto, mas nós vamos ter mais algum feat com o Lisandro ou e do Lisandro nos próximos. Isso é pergunta? Meio dos anos ainda não tivemos fita, aquilo foi uma brincadeira. Agora o nosso feed vem aí, né? Como é óbvio, mas vamos usar no momento certo. Eu acho que agora cada um está a fazer a sua estrada. Eu acho que vamos nos encontrar aqui neste ponto e vamos fundir juntos. Então, Porque tu agora também estás focada noutra coisa, no álbum. não é? Temos um álbum a caminho, mas antes de lá chegarmos, antes de chegarmos ao álbum, Afro Nation. Afro Nation. Queríamos saber tudo, como é que foi, desde o convite, né, para participar, até ao lindo. público que lá estava e como é que foi, como é que Portimão te recebeu. Bem, para já não estava à espera de estar no Afro Nation. Dificilmente os artistas lusófonos conseguem estar num cartaz tão grande. Mais um e-mail que tu achaste que era fake. Não, desta vez acreditei porque foi o Benguela, Nelson Benguela é que fechou esta parceria. E então ele disse, moço, vais cantar no Afro Nation? Disse, como assim? Sim, sim, e até à última hora ele mudou-me para o dia do Burna Boy, porque ele sabe que gosto bem dele. E eu não ia cantar esse dia. Então ele trocou o dia para eu cantar no mesmo dia que o Burna. E eu disse, moço, não fizeste isso? Ele disse, sim, nem que eu cantar só meio-dia, estava ali já, eu só quero cantar ali. E então pronto, foi um sonho. Senti a lusofonia, de certa forma, em peso. Senti bandeiras de Cabo Verde, de Guiné, vi de São Tomé, vi de Angola, vi de Moçambique, vi várias bandeiras. E fiquei muito feliz em saber que tinha lá o meu público, de certa forma, ali a dar o love. Por mais que tenha sido um público assim bem misturado, havia franceses, havia um pouco de tudo. Mas ver ali a nossa lusofonia no meio, ao mesmo tempo que eu subi no palco, não tem preço. Acho que senti-me apoiada e daí o stress. Mas não sentiste também o peso da responsabilidade de estar no mesmo palco que artistas, por exemplo, como o Burna Boy, a Aya Nakamura? Senti, sim, senhora. Eu antes de entrar em palco estava com dor de barriga. Só que tens, não vai dar certo, mas é uma responsabilidade. Estou eu aqui, a única mulher cabo-verdiana, a primeira artista lusófona, mulher, a pisar um palco destes. Então é uma responsabilidade, não posso errar para comigo, para com a minha equipa e para com os meus fãs que vieram. Então havia assim uma grande pressão, mas quando eu subi ao palco e senti aquele amor todo, tudo fluiu e deu certo. Deu certo. O boss do Afro Nation mandou-me uma mensagem e disse: olha, parabéns, estiveste muito bem, obrigada, não sei o quê. Nem sempre entendemos a tua música, porque eles lá já são ingleses, etc. Nem sempre percebem, mas sentem o ritmo? Exatamente, sentem o feeling da música. Tipo, não, eles dizem que não é preciso perceberem a língua ou sentirem a minha música. Então só isso, para mim já ganhei tudo. E vamos ter mais festivais Exatamente. este ano, não é? Vai estar... Este ano temos o Mel. Vai estar no Mel Sudoeste, agora no palco. Dia 12, principal. O ano passado estive no LG, mais pequenininho. E este ano vou no principal. O que é que tens, sem dar muito spoiler, o que é que tens preparado para os teus fãs? Coisas boas. Muitas coisas boas, não posso dar muito spoiler. Mas prefiro que as pessoas que vão ao Mel que sintam live aquilo que vai se passar. Como eu fiz um show na Amadora, enchi com 15 mil pessoas, sozinha, também sendo cartaz única. E eu não percebi como é que eu reuni 15 mil pessoas na Amadora. Foi o pânico, tiveram que pedir polícias extras, eu não percebi o que é que se passou. Acho que o próprio promotor não entendeu isso, que nunca tinha acontecido. Então, de certa forma, batemos um recorde de pessoas num grande festival da Amadora e fiquei muito feliz porque estávamos ali a lusofonia em peso, como eu disse, Cabo Verde, Guiné, Angola, Moçambique, São Tomé, pessoal do Brasil, Portugal, tinha lá tudo. Então a lusofonia é a minha força. Então encher um palco assim do nada, eu estava à espera de 2, 3 mil pessoas. Quando disseram que estava ali 15, eu disse não, mais uma responsabilidade, são 15, tu vais ter que dar tudo aqui. Só sair de casa, mães com bebés, senhoras de 60, 70 anos, 60, 70 anos ali sentadas, olha para mim. Saíram de casa às 22 para ver o meu show. É que são coisas que o dinheiro não compra. Não tem como. Nós ainda estamos a meio de 2023. Tu lançaste há pouco tempo o Minha Terra. Minha Terra. Sabemos que vem aí mais qualquer coisinha, se quiseres adiantar também. Então vem o próximo single. Isso é meus fãs. Que se o Minha Terra chegasse a 1 milhão, eu lançava outra música. E Minha Terra chegou a 1 milhão.
Então eu tenho que cumprir a minha promessa, que é uma música completamente diferente, que faz parte do álbum Cocktail. Lá está, a Soraya é um álbum Cocktail, é uma mistura de Sorayas, de ritmos, de línguas, de sonoridades, de emoções. Há músicas que fazem chorar, há outras que fazem rir, há umas que é drena. Então acho que é assim uma mistura de várias Sorayas. Este álbum eu me encontrei, de certa forma é aqui que eu consigo perceber o quanto eu consigo fazer várias coisas diferentes, não só kizomba, não só afro ou o que for, mas consigo fazer um pouco de tudo. Eu acho que os meus fãs precisam de ouvir este álbum para perceberem quem é a Soraya Ramos, verdadeiramente. Sobre a Minha Terra sabemos que vem aí um documentário. Vem O passarinho contou. domingo, sim senhora, dos meus avós. O que é que nos fala esse documentário? Lá está, nós tínhamos posto um cheirinho antes da música sair e é o documentário completo onde eles contam a trajetória deles toda, desde Cabo Verde, a imigração toda que eles fizeram até aqui, como foi aqui, porque é que passaram. Então acho que é um documentário que me toca muito, porque é a história dos meus avós, não é? De certa forma. Mas que podiam ser outras tantas avós, Sim, outras claro, tantas e Sorayas. por isso mesmo que nós entrevistámos não só os meus avós, mas outras pessoas de outros países a contar a imigração. Os meus avós foi o exemplo que eu tenho em casa, mas temos várias pessoas que entrevistámos, que também iremos postar em breve, para vocês poderem ver cada história, como é que foi. Cada história é diferente, é tudo à volta do mesmo, da imigração, mas cada história parece que é uma mais dura do que a outra. É uma realidade possível. Temos data para esse documentário? Estão a acabar de montar. Estão a montar um videoclipe, estão a montar um documentário, então a minha equipa está assim cheia de trabalho, mas está a ser montada. Soraya, melhor artista feminina da África Central, apareceste na Times Square. O que é que nós podemos esperar de ti no futuro? O que é que ainda te falta fazer? Sei que tens aí um sonho, encher a Mel Arena. Estamos quase. Não diria que estamos quase, mas estamos bem mais perto. Bem mais perto. Quem sabe? Próximo ano, quem sabe Coliseu. Se não Coliseu, uma arena. Sim, uma coisinha de cada vez. E acreditar. Principalmente isso. Obrigada. Obrigada eu, Bantam Man. Perfeito.